professora de Projetos e Finanças da ISAE-FGV, Denise Basgal, é a nossa entrevistada sobre este assunto. Boa tarde, professora. Boa tarde. Bom, fazendo uma análise política, essa lei já estava em discussão desde 1995, 11 anos de um desgaste político que resultou numa inconstitucionalidade. Realmente, a lei já estava desde 95 para ser analisada, mas nós temos que pensar no nosso processo democrático como um todo. O Brasil ainda é extremamente jovem, Lígia, no que diz respeito à questão da democracia e principalmente à questão partidária, né? Nós estamos retornando à democracia após um longo período, há menos de 20, 21 anos, né? Então, havia uma expectativa, tanto de um lado dos partidos menores como dos partidos maiores, da aprovação dessa cláusula da queda de barreira. O Supremo entendeu que isso não deveria ser implementado agora. Essa lei ela entraria em vigor, né, no começo do ano que vem. E o Supremo entendeu por unanimidade que essa decisão viria a prejudicar alguns partidos e tomou essa decisão. Agora, era o início, ou pelo menos se esperava que a partir disso houvesse uma reforma política mais aprofundada, porque limitaria os partidos, faria também junções ideológicas entre eles, diminuiria aí esse número de 29 siglas que nós temos hoje. Se criou uma expectativa, mas frustrada agora. O que é que a senhora acha? Era um início realmente? A reforma política, Lígia, comparada com outras reformas que também são necessárias, como a reforma tributária, que nós estamos sempre ouvindo, ela realmente é uma expectativa, mas pelas informações que nós obtivemos após a semana passada com a queda dessa cláusula, o Congresso não vai, digamos assim, retroceder no que diz respeito à questão da reforma política. Então, já estão iniciando com os partidos como um todo uma nova conversa para que se reinicie, então, a reforma política. Não talvez nos moldes dessa cláusula de barreira, mas tentando, como você mesmo disse, a busca pelas questões ideológicas. Tá? Nós temos partidos que têm uma ideologia extremamente clara e outras que trafegam, digamos assim, como nos antigos modelos, mais no centro. Então, esse ajuste ele vai ser necessário e com certeza vai se reiniciar novamente a partir do início do ano que vem. Na prática, quais as mudanças que a cláusula de barreira traria? Assim, por exemplo, o partido perderia a representatividade, não poderia indicar membros para comissões? Seria um corte duro para os partidos. Isso. Nós temos, assim, o modelo que estava vigendo até então, ele era assim, de grandes partidos e pequenos partidos. A situação impedia ou limitava o crescimento desses pequenos. Para a gente ter uma noção, na eleição passada, né, que nós tivemos de governadores e de presidente da República, deputados federais, estaduais e senadores, os grandes partidos, que são esses 7 que nós mencionamos 7 e 22 para compor os 29, esses 27 obtiveram, esses 7 obtiveram basicamente mais de 72% dos votos. Tá? Pouco mais. E os menores, que seriam esses 22, ficaram apenas com um pouco mais que 27% dos votos válidos. Tá? Então, realmente há uma grande discrepância entre os grandes e os pequenos. E essa discrepância, essa separação, ela fica muito forte também quando nós falamos do fundo partidário, né? Que é basicamente o que alimenta os partidos políticos para que eles possam ter as suas estruturas, né, funcionando no Brasil como um todo. Sem esse acesso ao fundo partidário, os pequenos também ficariam com grandes limitações, não só na questão funcional, de não poder fazer parte das comissões, de ter a sua estrutura válida, mas também no acesso ao fundo partidário. O fundo partidário, Lígia, para quem não sabe, ele é composto basicamente pelas cobranças de infrações, né, na questão eleitoral e por doações de pessoas físicas ou jurídicas. Para esse ano de 2006, a previsão era mais ou menos de 120 milhões, a ser repartido, né, entre os pequenos e os grandes, e com a queda da cláusula de barreira, então ela volta a ter os partidos médios também. Então essa é a grande diferença.
Agora, como já estava em processo de implantação aí a cláusula de barreiras, o PPS, o PHS e o PMN haviam anunciado a fusão e não vão retroceder. Pretendem continuar agora com o MD, que é a Mobilização Democrática. Isso. Então, como a maioria dos partidos, né, já estava tentando se adaptar para essa questão da cláusula de barreira, nós temos realmente partidos que já oficializaram a sua fusão, né, transformando numa nova legenda, e nós temos também partidos que não conseguiram viabilizar essa sua fusão, até porque tem uma questão ideológica muito forte, né? Nós podemos exemplificar a questão do Partido Verde, que é algo extremamente voltado às questões ambientais, e tantos outros partidos que não conseguem, dentro desse espectro como um todo, identificar, né, parceiros para que possam seguir nessa jornada através de uma fusão. De uma forma geral, como é que a senhora analisa? Foi positiva ou não essa derrubada? O que se discute a partir de agora? A posição que eu posso te colocar eu não posso prejudicar alguns idealistas em função de alguns que de repente não merecessem o crédito. Foi dessa maneira que nós analisamos a decisão do Supremo. Tá? Dentro desses 22 partidos que seriam, de uma forma ou de outra, prejudicados, tá? Como existiam alguns que têm questões ideológicas muito fortes e que conseguiram ter uma representatividade, mesmo que pequena, pela população, a tendência foi do Supremo de não prejudicar alguns em detrimento de outros ruins. Mas a gente acredita, como um todo, que o fato da cláusula ter caído não significa que todos esses partidos políticos vão sobreviver no futuro. Tá? A própria questão das próximas eleições, elas vão se encarregar de ir reordenando. 29 partidos políticos é realmente extremamente diversificado. E se a gente for ver, nós temos dificuldades em identificar o partido. Nós ainda hoje votamos pelo candidato, pela pessoa, e não tanto pela ideologia partidária. Confunde até o eleitor mesmo. Confunde. Professora, agradeço pela entrevista. Uma boa tarde para a senhora. Obrigada.